Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver aí algumas informações que acabaram de sair recentemente, né? Tem uma lista, uma suposta lista aí, com mais de 100 nomes, né? De jogadores que podem pintar no São Paulo, né? Para substituir o Caleri, né? Que sofreu uma lesão grave, né? Vai ficar parado aí entre 6 a 8 meses, a 9 meses, né? Então, nesse vídeo a gente vai acompanhar e fazer uma análise, né, de alguns nomes que pintaram aí. Mas antes de ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, certo? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Seus direitos econômicos. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem o tricolor pode contratar para o lugar do Caleri? Já havia contado para vocês no vídeo dessa quinta-feira que a única opção para substituição do argentino nesse momento é contratar alguém que está desempregado. Você sabe que o Caleri vai precisar passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho e só voltará aos campos em 2026. A ideia do São Paulo é repetir a operação da contratação do Cédric Soares, jogador que estava desempregado, sem grande mercado e que virou uma opção extremamente interessante. Fui buscar no Transfer Market opções para o tricolor. Hoje são mais de 200 centroavantes de diversas nacionalidades desempregados, mas boas opções são poucas. Queria chamar atenção para Mariano Dias, atacante da República Dominicana, naturalizado espanhol, 31 anos de idade. Já passou por Sevilha, Real Madrid e Lyon. Não joga desde julho de 2024, seria um nome interessante. Outra opção, Success. Esse é um atacante nigeriano de 29 anos de idade, com passagens por Udinese, Granada, Watford e Al-Ahly. Está desempregado desde agosto do ano passado e por conta disso também poderia ser registrado agora para defender o tricolor. Tem um velho conhecido da torcida brasileira, Diego Costa, centroavante de 36 anos de idade, certamente você vai lembrar dele, se naturalizou espanhol, chegou a defender a seleção da Fúria, mas nas últimas passagens pelo Brasil, tanto por Atlético Mineiro quanto Botafogo e por último no Grêmio, não deixou uma boa impressão. Também falam bastante a respeito do vestiário, não é um cara muito fácil no dia a dia. São Paulo vai pesquisar e buscar. Se não encontrar nenhuma boa opção entre atletas desempregados, esperará até a metade do ano, quando terá a oportunidade de contratar jogadores que estejam ficando livres. Já havia chamado a atenção de vocês no vídeo de ontem sobre João Pedro, centroavante brasileiro de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ahly, contrato só até 30 de junho, e também em relação a Carlos Vinícius, jogador que pertence ao Fulham e vive as últimas semanas do seu vínculo por lá. Só para completar, nessa lista de mais de 200 atletas desempregados, há alguns brasileiros que também certamente não mobilizam grande emoção. Luiz Adriano, ex-Palmeiras, Vitória entre outros, Vinícius Araújo, Rangel, Hamilton e mais. Do ano que vem no Flamengo. Quero falar agora sobre o São Paulo e os cerca de 100 nomes sugeridos para a diretoria tricolor em relação a centroavantes. Você sabe que desde a contusão do Caleri, a notícia de que ele só volta na próxima temporada, o São Paulo admitiu publicamente que busca um centroavante no mercado. A preferência é por jogadores desempregados, até porque eles poderiam ser inscritos agora e o São Paulo teria um substituto, um sucessor para o Caleri por enquanto. Antes de gravar esse vídeo, fui perguntar se Mariano Dias, que é um atacante da República Dominicana, que inclusive passou pelo Real Madrid, teria sido um dos jogadores sugeridos ao São Paulo. A resposta foi, abre aspas, ofereceram uns 100 jogadores para o São Paulo desde o anúncio da lesão do Caleri. Ou seja, essa pessoa confirma ou não desmente que o Mariano Dias esteja nessa relação e acrescenta pelo menos outros 99. E aí há um complemento em cima dessa declaração. Essa fonte ligada ao departamento de futebol do São Paulo diz o seguinte: o mercado reage rápido às tragédias, o que, para nós do São Paulo, é um fato triste, para muita gente é a chance de fazer negócio. Infelizmente é assim que a banda toca. Se o Caleri virou uma baixa e não tem mais condição de jogar em 2025, os empresários e também atletas desempregados buscam um emprego. Importante lembrar que o São Paulo se inspira ou se espelha na negociação do Cédric Soares, lateral direito português que estava parado no mercado sem clube e virou ótima opção dentro do tricolor. Só para completar em relação ao Mariano Dias, jogador citado,
Passagem discreta pelo Real Madrid, não conseguiu brilhar pelo Sevilha. Ele não atua desde 26 de maio de 2024, completando quase um ano sem entrar em campo por clubes. Embora recentemente ele tenha participado de uma data FIFA da sua seleção na República Dominicana. Ah, esqueci da parte mais importante. Perguntei se algum desses atletas, quase 100 ou cerca de 100 oferecidos ao São Paulo, causou empolgação, e a resposta desse dirigente tricolor é de que não. Até agora o São Paulo não se animou com nenhuma das opções. Paulo ainda, a informação do GE dá conta de que o São Paulo vai buscar um reforço, um substituto na Europa. Quem tinha expectativa de acompanhar Rian Francisco ganhando uma sequência no time ou alguma oportunidade, o São Paulo vai buscar um reforço na Europa. O presidente Júlio Casares iniciou alguns contratos e deve agendar para os próximos dias uma viagem para a Europa, onde pretende se reunir com alguns clubes e agentes. É a informação que saiu aqui no GE. A busca do São Paulo será por um jogador no estilo Cedric Soares, que esteja livre, sem a necessidade de aquisição de direitos econômicos, com experiência internacional e que possa chegar como uma aposta, com um salário compatível à folha do elenco. Embora a janela de transferências já tenha se encerrado e só vai abrir agora no dia 2 de junho, em decorrência da Copa do Mundo de Clubes, o novo formato do Mundial de Clubes que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, um jogador que não tenha vínculos com algum clube pode ser registrado de maneira imediata na CBF. Então o São Paulo vai buscar esse reforço na Europa, vai buscar esse substituto do Caleri no estilo Cedric Soares. Uma época não estavam falando que o São Paulo fez a operação, Flávio, fez a operação Sabino, que a operação Sabino deu muito certo. Agora é a operação Cedric Soares. Chegou, acho que o Cedric foi bom negócio. Tá achando que foi bom negócio. Que maravilha, hein? Cedric Soares, grande, boa, nossa, uma maravilha. O Moreira é muito melhor que ele e deram de graça. Ué, então faz o seguinte, fecha o Cotia. Se agora o menino não vai ter chance, fecha a Cotia. Por que eles querem Cotia, então? Serve pra quê? Aí vai fazer o quê? O Rian vai acabar estourando o prazo dele e ele vai acabar sendo emprestado ou sai de graça para qualquer time aí. Então por que tem Cotia? Para que serve? Se eles vão buscar agora, vai buscar Cedric Soares, nível Cedric Soares. Traz o Yamal lá, qual é o nome daquele infeliz lá da Irlanda, que é de sucesso? Pelo amor de Deus. Ramal Lewis. Traz isso aí, traz essas coisas. A operação Ramal Lewis não é citada com esse crédito todo, né? Traz. O Cedric é outro ramal que deu um pouquinho mais certo. Pelo amor de Deus, gente. Se não for, então fecha a Cotia. Cotia custa caro pra caramba. Dá pra pagar uma parte da dívida, esse bilhão que o São Paulo tá devendo aí. Fecha a Cotia. Se é pra não revelar moleque, fecha a Cotia. Ué, se é pra não botar os moleques pra jogar, pô, se o Rian não vai ter oportunidade. Imagina o Rian. O Vamp jogou e sabe a expectativa do garoto. Pô, agora é a chance dele. Não coloca o garoto. Vai buscar qualquer mulambada na Europa, qualquer resto. Porque o que o São Paulo vai atrás de resto. Vai atrás de resto. O cara que ninguém quer lá e tal. Não é isso? É resto. Restão. Vai pagar em euro o resto e não coloca o moleque pra jogar? Dá 10 jogos pro moleque. Vamos ver o que acontece. Não. E vai trazer uma baba aí, um Jamal qualquer, um Cedric qualquer. Tá brincadeira, pô. Isso aí. O dia que tem um histórico na carreira dele de revelar jogadores, porque ele começa com 28 anos a carreira de técnico, muito cedo, muito jovem, lá na Argentina, e revelou ali o Germancano, desde então, Germancano, alguns dos nomes revelados pelo Zubeldia, Germancano, Rodrigo De Paul, o Flaco Lopes, que está no Palmeiras, foi revelado, subiu a equipe do Lanús pelo Zubeldia, o Bernabé do Internacional também revelado pelo Zubeldia. Tem vários jogadores aí que despontaram nos últimos tempos que foram revelados ou ganharam a primeira oportunidade com o Luiz Zubeldia. E no São Paulo, um elenco com muitos garotos, ainda mais na lesão desses atletas que a gente mencionou aqui. O departamento médico está cheio e ele não utiliza os garotos, não dá essa oportunidade, Vamp, não dá essa oportunidade. E agora essa notícia que o São Paulo vai buscar um reforço lá na Europa. Flávio, Vampeta. Então, talvez ele ache a base do São Paulo uma porcaria, né? Talvez. A base do São Paulo é uma porcaria. Se o treinador acha a base do São Paulo é uma porcaria, não serve pra nada. Só pode ser isso. Esses dias eu estava conversando com o Bruno sobre a base do São Paulo e esse questionamento para cima do Zubeldia, que é pertinente, por que ele não utiliza as categorias de base, e a gente lembrou do William Gomes, que surgiu muito bem, que faz uma excelente partida contra o Cruzeiro
lá em Belo Horizonte, ganha a oportunidade de começar jogando contra o Botafogo na Libertadores. Só que aí é jovem, está começando a carreira no profissional, é normal ter oscilações ou até mesmo sentir o peso de uma partida. E o Zubeldia sacou ele com o jogo rolando, contra o Botafogo. Ele queimou o garoto, ele botou o garoto errado, ele foi incompetente na escalação e queimou o garoto. Acho que ele estava louco para fazer isso, né? Para queimar o garoto. Será que depois desse episódio aí com o William Gomes, talvez ele não tenha ficado meio receoso de colocar jogadores da base? Falou assim, pô, tá, será que os caras vão suportar mesmo essa pressão? Ou é o contrário? Porque esse tipo de coisa passa na cabeça do técnico. Mas foi ele que queimou o garoto. Não, eu sei. É ele que queimou. Os garotos da base que devem falar, será que vale a pena entrar com esse cara? Será que ele não vai me queimar que nem queimou o William Gomes? Ele queimou o garoto. O garoto respondeu sempre bem. Quando ele colocou o garoto numa gelada, no jogo, o garoto é um jogador de velocidade, de contra-ataque. Aí ele coloca o garoto no jogo que o São Paulo vai atacar. Ora, ou ele não conhece nada de futebol, eu acho isso improvável, né? O mínimo de conhecimento que o cara tem que ter. Ele coloca o garoto num jogo que, obviamente, o garoto teria muita dificuldade, que não é o estilo dele. Aí ele queima o garoto, queima o garoto, né? E aí tira o garoto, aí tá. Os meninos da base é que devem estar meio assim, opa, será que vale a pena colocar? Porque esses caras, eles são muito... como é o nome que se usa, pô? Bom, eles gostam de jogar com o time deles, com o grupelho deles lá. Eles se fecham. Você acabou de falar. Os gringos do Corinthians adoram o romantismo. Eles são entre eles, se fecham entre eles, velho. Não, isso é verdade mesmo. Tenta time brasileiro, jogador. Vê os jogadores brasileiros que foram jogar na Argentina, como é que eles foram recebidos lá. O baiano... No Boca, o Abondancieri, o goleiro, chegou a pegar um vidro de perfume para bater nele, para tirar na cabeça dele. Não, ao contrário. Ele veio para bater no baiano, o baiano pegou um vidro de perfume para se defender. Porque o grafite tinha sido aquele negócio do grafite, que aliás é auxiliar técnico, né, desse que foi mandado embora aí, como é o nome daquele lá, que foi, chama o racista lá? De Sábato. De Sábato. O De Sábato foi preso aqui, o Abondancieri queria bater no baiano lá. O baiano pegou o vidro de perfume e falou, se vier vai ter. Vê a entrevista que o Luiz Alberto deu agora, outro dia, também no Boca. Não falavam bom dia pra ele. Nada. Ele foi embora porque ele não conseguia se achar. Não tinha. O ambiente pra ele era terrível. Os caras, eles se fecham no grupelho deles e trazem os caras de lá, fazem o esqueminha deles aqui e tal. E não abre espaço. Então ele prefere trazer qualquer mulambada lá, de qualquer moleque, quinta linha lá da Argentina, e não dá chance pro garoto da base aqui. Só tem um pequeno problema. A vida do cara, a vida desses moleques, ela foi trabalhada em cima de ser profissional. Se ele perder essa oportunidade, o garoto estourou, acabou. 22, 23 anos, acabou, ele vai ser dispensado. E aí vai trabalhar onde? Ele fez a vida inteira em cima disso. E tem qualidade. Se é ruim, primeiro, se é ruim não pode chegar onde chegou. Né? Não pode estar na base de São Paulo. Porque são muitos anos de trabalho. Parece que vai atrás da história desse garoto, eu não conheço. Mas, por certo, sacrifício de mãe, de pai, gente ajudando para ir de ônibus, aquela dificuldade toda. Então, normalmente é assim a história. Se a do Rian não for, me desculpe. Mas é normalmente toda a família sacrificando e tal, para o garoto ter uma oportunidade. Muitos anos. O garoto vai... E o garoto responde. Se o garoto é ruim, aí eu falo, bom, não devia passar de chegar tão longe. O garoto responde, o garoto vai bem. Quando entra no time, entra à vontade, vai bem, joga direitinho. E não dá chance. Aí passa, vence. Eu não acreditei quando liberou aquele lateral direito pro Red Bull Bragantino. É o Moreira, como é o nome dele? Moreira. O Moreira foi para Portugal, não, né? O lateral direito que foi saiu, era titular do São Paulo. Digo, pô, esse aí vai ser o novo camisa 2 do São Paulo. Os caras liberaram, isso foi pro Red Bull Bragantino, Flávio. Moreira? Não, Moreira não, Moreno. Natan. Natan, né? Natan, o lateral direito, foi pro Bragantino, né? Natan, exatamente. Assinou em definitivo com o Bragantino. Natan. Liberado o Natan, digo, não é possível. Não, é incrível, aí o moleque vai trabalhar. Então esse é o problema. Eles estão trazendo, se traz qualidade, você pega, o Depay. Dá pra reclamar do Corinthians trazer o Depay. O cara fez diferença. Fez, ok, maravilha. O Caleri no São Paulo mesmo, o menino esperar o Caleri, não tem problema, até ajuda. O São Paulo tem história, Pedro Rocha. O Pedro Rocha chegou aí, ensinou uma geração a jogar futebol. Jogadores brasileiros, gênio, jogador espetacular. Agora, você traz os caras que o São Paulo traz. Tem Santiago Longo, eu não sei mais o quê. Jackson Mendes. Monte de tranqueiro. Depois tem que dar metiação, conta, faz muito bem, né? Clemente Rodrigues, né? São Paulo traz uns negócios que ninguém mais quer. E os outros também. Aí você olha o jogador. A maioria não é nada, não sabe nem, não tem nem noção de bola. E não põe os meninos pra jogar. Não dá pra entender, ou dá pra entender, né? Sei lá, que raio que é isso aí. Não sei, alguma coisa estranha tem, porque não é possível. Não é possível. E os técnicos gringos, eles fazem os esqueminhas deles. Eles querem os caras deles lá. Eles se autoprotegem. E a gente aqui, nada.
O São Paulo, toda vez que botou base... Aliás, quem sempre tem salvado o São Paulo é a base, inclusive financeiramente, fazendo negócio, vendendo jogador de alto nível. Cara, eu fico imaginando, se tem essa filosofia, se Dias da vida, Kaká não sobe, Denilson não sobe, Lucas não sobe, os caras iam passar. Porque eles... Quem garante que esse rei aí não é um garoto de um futuro enorme? Serginho Chulapa, um dos maiores... O maior artilheiro da história do São Paulo, era da base. Não ia subir. Eles iam trazer um cara da Europa. Um jogador que está lá jogado na Europa e não ia botar o garoto para subir. Não dá, gente. Isso aí é um absurdo. Isso foge completamente de qualquer norma de futebol. De qualquer norma. Vê se eles não sobem um garoto da base na Argentina para levar um menino daqui do Brasil. Não leva. Porque eles protegem a cultura futebolística deles. O gol do título do São Paulo na Copa do Brasil, que é o título mais recente do São Paulo, marcado por um jogador criado em Cotia, formado em Cotia. O Nestor, que hoje está no Bahia. Mas aí, então, quem fez ele cair fora? O tal do Zubeldia. Então. Olha o jogador que o São Paulo tinha e que o São Paulo liberou. Vampeta, torcedor de São Paulo que estava na expectativa de ver o Rian Francisco, de acompanhar o Rian Francisco, ganhando alguma oportunidade. São Paulo parece que vai embarcar rumo à Europa em busca de um novo Cedric Soares, mas um atacante para o lugar do Caleri. Vampeta. Aí começou as redes sociais a botar Balotelli, né? Você viu? Começou a surgir fotos do Balotelli e tudo. Eu vou até procurar aqui alguns nomes disponíveis. O Balotelli dá notícia, confusão e tal, mas... Vai pra cima do treinador, né, Flávio? Nossa, o Balotelli é... Nossa. Sim, Pedro, você olhar no futebol mundial, na Europa... Tá tudo bem, tá em final de temporada. Bem que o Balotelli tá no Genoa, né? Então, não é jogador livre no mercado, né? Tem um jogador lá na Europa... Vou buscar aqui alguns nomes. Chamado Marcos André, é meu nome. É mesmo? Pode olhar esse cara aí jogando no Valladolid, time do Ronaldo, não sei se tá no Valência. Um atacante muito bom, um meio atacante bom pra caramba. Eu fico vendo jogos, não sei... Não é porque tem meu nome, não. Eu jogo mais que ele, jogar mais que ele, né? Mas esse cara é atacante bom, viu? Tá no Valladolid. Tá no Valladolid? Tá no Valladolid, camisa 9. Muito bom jogador. Aí, tô ajudando o São Paulo, depois vocês falam que eu não ajudo. Alô, Scouts, hein? Ó, Scouts do São Paulo, vem aí, Marcos André do Valladolid. Se não quiser, ó, o Corinthians, olha aí, ó, o time brasileiro, olha esse jogador que tá no Valladolid. Mas o Valladolid tá caindo pra... mas sempre você viu que o Lúcio uma vez... Lúcio, o zagueiro campeão do mundo, ele falou que foi jogar contra ele, tava no Brasília, foi jogar contra ele e tomou 10. Os caras do Inter foi e comprou o zagueiro, que tomou 10. Olha o que ele virou. Ricardo Rocha foi tocado pelo monte de pá de chuteira. Sempre tem nesse time ruim, tem um cara que se destaca, Flávio, que é bom para outras equipes. Mas esse rapaz, ele é melhor que o Rian? Não, assim, ele é novo. Não, melhor do que o Rian. Dá pra jogar os dois, só pode estar carente de um monte de coisa. Todo mundo machucado. Eu puxei aqui no Transfer Market jogadores que estão livres no mercado, jogadores sem contrato neste momento, na posição de centroavante, que o São Paulo está buscando. Tem o Diego Costa, que não anunciou oficialmente que terminou a carreira, que encerrou a carreira, com seus 36 anos, está aqui, disponível no mercado. Tem o Mariano Dias, tem passagem pelo Real Madrid. O dominicano, né? Dupla nacionalidade, o Mariano Dias. Buscando aqui outros nomes, desses aqui disponíveis, talvez os mais conhecidos. Acho que... Tem muita coisa aí não, Pedro. Tem muita coisa não. O Luiz Adriano tá sem time também. Luiz Adriano, atacante. O Vampeta conta pra gente. Dos nomes aqui mais conhecidos são esses, assim. O Vampeta conta pra gente, que o Ronaldo sempre fala, né? Por que tem tanto prestígio? Que fazer gol é difícil. Fazer gol é difícil. Se o cara fosse bom, o cara que faz gol, fosse bom, não estava disponível. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí que foram citados alguns nomes, né? Uma lista com mais de 100 nomes, né, que está sendo analisada pela diretoria do São Paulo, né? Mas, segundo informações do Nicola, né, parece que esses nomes que foram citados não agradou muito bem, né? O São Paulo não gostou muito desses nomes, né? E na sua opinião, você gostou de algum desses nomes aí? Acha que é uma boa para o São Paulo? Né? Acha que poderia se dar bem no São Paulo? Deixe seu comentário, né? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, até o próximo vídeo.